Oi pessoal, sou o Dr. Matheus. Nesse vídeo eu vou falar sobre minha experiência nos assuntos do filme Som da Liberdade. Pessoal, esse é um filme que eu assisti recentemente. É um filme que é bonito, apesar de ser triste ao mesmo tempo, por nos fazer ver, e refletir sobre a maldade, a crueldade de algumas pessoas, do que elas são capazes de cometer contra crianças. Mas acho um filme muito legal para assistir. A classificação etária dele é 14 anos, mas eu acho que pode ser legal de assistir com pré-adolescentes, por exemplo, junto com os pais, para até orientá-los sobre esse tipo de problema que é retratado no filme. E pode ficar tranquilo que não tem nenhuma cena explícita, nenhuma. A gente fica triste pelo que vai acontecer, mas explícito mesmo não tem nada não. Normalização da relação com menores. Pessoal, isso é um assunto que me incomoda bastante. Desde quando eu já estava na faculdade de medicina, sempre presenciei casos de crianças de 13, 12 anos que precisavam ir para o pré-natal. Qualquer grande maternidade, posso falar aqui de Minas Gerais, mas possivelmente do Brasil inteiro, tem partos todos os dias de crianças dessa idade. E eu sempre fiquei muito incomodado que não acontece nada, sabe? Não tem investigação nenhuma quanto a isso. Na lei brasileira, considera-se que é uma relação sem consenso e com agravante de ser vulnerável quando acontece com menor de 14 anos. E eu entendo que isso está certo mesmo, não existe consenso abaixo dessa idade, porque é uma pessoa nova demais para conseguir entender, o significado é facilmente manipulável. Mas apesar disso, todos os dias tem casos em maternidade e isso não se avança. Há quem pensa que talvez isso poderia afastar jovens da maternidade, mas isso é uma hipótese. Eu acho que em primeiro lugar tem que garantir que vai ter o cuidado apropriado para essas crianças e que isso não aconteça de maneira tão normal, tão aceita por todos, que é isso que a gente vê acontecendo com frequência. Uma das coisas mais absurdas que eu já participei foi um evento médico. Teve uma apresentação de uma médica famosa que participou diversas vezes de um programa da Rede Globo, em que ela falou em determinado momento que em comunidades carentes é comum ter meninas de 13, 14, menos 12 anos que querem se casar e ter filhos, e que a gente tem que achar isso normal, porque isso é a cultura dela, a gente teria que aceitar essa cultura. Cara, isso me escandaliza tanto, sabe? Depois eu comentei com meus colegas também, que estavam, entre os meus colegas ninguém acha isso normal. Poxa, que coisa, que tenta passar isso pra gente. Os outros colegas dela, o pessoal da organização do evento, deixa isso passar também, E realmente tem muita gente que acha que isso pode ser normal, que pode ser aceito. Podem me criticar, mas existem diversos grupos, diversas comunidades em que aceitam isso, populações, como por exemplo o caso de ciganos, tribos indígenas, que, na minha opinião, eu acho que a sociedade civil tem que atuar para querer que mude esse hábito de casamento de crianças, meninas muito novas. Eu não acho isso aceitável, pelo contrário, eu acho que essa menina não consegue avaliar a situação e acaba que está perpetuando essa situação da relação sem consentimento dessas meninas. Além disso, pessoal, está muito comum também a erotização, somente em redes sociais. Nos últimos anos, tem sido um pouco frequente para mim vir procurar famílias que descobriram que meninas estão enviando nudes para namorado, ou às vezes pessoas que elas nem conhecem, tá? Isso está muito comum. TikTok, eu tenho uma conta também, mas infelizmente às vezes a gente vê coisas absurdas, de gente muito nova, com certeza, se mostra de uma maneira absurda, aquele pano que não tampa nada, que é transparente, de meninas. As pessoas acham normal, aplaudem. Então eu acho que, antes de tudo, a gente tem que colocar que isso não é normal, isso não pode ser aceito, isso não pode continuar dessa maneira.
Esse ano, pessoal, eu encontrei com a minha irmã, que mora no Rio de Janeiro. Ela veio me falar: não, Matheus, no campeonato carioca de futebol tá tendo anúncios no campo de um site que faz divulgação de garotas de programa, né? Achei isso um absurdo e algumas semanas depois eu tive interesse em ver a final do campeonato, o jogo de Flamengo contra Fluminense. E eu vi lá, né, esse anunciante, né, que faz anúncio de garotos de programa, sim, explícito. Depois fui procurar saber e o time do Vitória da Bahia também está anunciando esse mesmo site na manga da camisa. O time do Vitória da Bahia, né, na camisa oficial do uniforme. E eu penso, isso é adequado? Uma propaganda pública dessa que dá acesso a todos, a crianças também? Eu coloquei isso nas redes sociais. Assim que eu percebi isso, falando, né, olha o absurdo que estão colocando uma propaganda livre para todos, inclusive para crianças. E aí, pessoal, algumas pessoas vieram falar, né, mas olha só, tem outro tipo de propaganda também, só para maiores de 18 anos. Tem propaganda de cerveja, de casas de aposta esportiva, né? Então, concordo que isso tudo é para maior de 18 anos. A parte das casas de aposta esportiva é um problemão também, que eu acho que eu vou falar talvez no próximo vídeo. Mas isso é diferente, porque no caso, né, desse site que divulga trabalhos de garotas de programa, eu acho que isso corrompe a inocência das crianças. É uma coisa a criança querer procurar saber sobre cerveja, sobre aposta esportiva. Agora, sobre isso, né, sobre mulheres que se vendem, e às vezes se a criança procurar acessar o nome disso e entrar na página disso, o que ela vai ver? Ela vai ver, às vezes, mulheres com uma roupa que talvez elas achem bonito, glamourizado, e talvez passe até algum, na fantasia delas, alguma inclinação para achar isso certo, atraente, não é? Olha só, camisa de time de futebol. Eu penso, será que alguém de vocês deixaria uma criança, uma menina, usar uma camisa que tem como propaganda um site de anúncio de garotas de programa? Eu acho que isso é um absurdo completo. Narcotraficante salva criança. Pessoal, isso é uma situação do filme em que uma pessoa que lidava narcóticos, né, com venda disso, ele, diante de ver uma situação em que uma criança estava sendo explorada dessa maneira, para ter relações, ele se volta para defender as crianças. E eu falo que isso é uma situação que eu já vivi. Teve o caso de uma menina que ela estava sofrendo abusos contínuos por alguns dias, inclusive da própria mãe, e aí ela foi resgatada por um bandido, tá? Um vendedor de drogas local, um traficante. E essa menina estava em surto psicótico, né? Estava incapaz de reagir, né? Estava em delírio. Ele trouxe essa menina para mim, cara. Como médico, né? Estava atendendo, né? Foi aí que eu internei essa menina. Ela ficou, né, um bom tempo em tratamento. E isso veio de uma situação muito ruim, em que previamente eu já tinha identificado que a mãe dessa menina não tinha capacidade de cuidar dela, porque a mãe também tem problemas graves, né? Era incapaz. Essa menina até tinha um pai, mas o pai faleceu alguns meses antes. E aí só cuidando da mãe, ela já estava com alguns envolvimentos ruins, em que chegou a ser agredida por mulheres mais velhas, estava tendo envolvimento com pessoas ruins. Eu tinha acionado o conselho tutelar falando que a família não tinha condições de cuidar dessa menina, e nessa ocasião o conselho tutelar falou, a gente conversou com os bandidos locais e eles falaram que não vão fazer mais nada contra ela, não. Olha a situação. Enfim, isso piorou bastante até chegar a essa situação, né, de vários dias muito ruins. E aí é o seguinte, né, a gente vê então que um bandido que resgatou. A verdade é que as pessoas são cinzas, né? Ninguém é ruim de tudo também, e até mesmo aquelas pessoas, né, que cometem crimes, às vezes algumas coisas elas também acham absurdo, que foi o caso disso. Uma situação muito ruim, essa menina ficou com tratamento por muito tempo, eu resgatei ela nesse momento, ela já estava com
talvez 14 anos, mas depois, em outro momento, eu também voltei a atender ela, já próximo dos 17, 18 anos. Ela precisou ficar internada por muito tempo, por questão de completo abandono da família, até que por fim a gente achou familiares com condições mentais de poder cuidar dela adequadamente. Procura também por meninos. Pessoal, isso é algo que é mostrado no filme. Essas pessoas que procuram essas crianças não procuram só meninas, mas também meninos, e isso é verdade mesmo, né? Então eu posso falar que todos os meus anos de prática, em todos eles, sempre também vi casos contra meninos, né? Recentemente teve um caso muito impactante até de um menino pré-adolescente. Esse menino tem uma vontade de ser um transexual nessa idade e ele fugiu de casa. Falou que não estava tendo uma relação boa com o pai, né? E nessa que fugiu, ele foi viver com alguns transexuais na rua, sem casa, dormindo na rua mesmo. E aí essas pessoas falaram que para esse menino provar que ele realmente poderia viver nessa vida, ele teria que se vender. Poxa, né? E se vendeu de fato. Né? E aí a gente vê que tanto essas pessoas que receberam ele consideraram que isso é algo normal a se fazer, independente da idade, sem contar que a gente vê que tem público que quer, né? Homens que querem esse tipo de pessoa também e vão pagar para isso. Poxa, isso é triste demais. E o pai do menino, né, que esse menino brigava, ele achou esse menino na rua, buscou ele, né, nessa situação. Ele já estava com roupas femininas, mas falou: filho, né, eu te amo, no futuro eu aceito que você seja quem você quiser ser, mas eu não quero que você viva na rua. E nesse caso, pessoal, a impressão que eu tive é que a rebeldia era muito maior do menino em relação ao pai do que o contrário. Conversei muito com os dois e vi aparentemente que talvez o filho queria que o pai falasse: meu filho, é meu sonho que você seja assim, você pode ser assim desde já, né, fazer tudo que você quer fazer nessa idade. Mas o menino não entende que nem tudo é apropriado para todas as idades. E falei: poxa, olha só, seu pai te buscou nessa situação, outras situações pais teriam simplesmente virado as costas, falado: você não é meu filho, mas foi o contrário do que aconteceu. Então é uma situação complicada, que poderia ter acontecido exatamente o contrário, né, de ser um pai que realmente tivesse uma relação muito ruim mesmo e não entendesse nada do filho. E, enfim, né, aí entra naquela situação da normalização. Tanto essas pessoas que receberam e o venderam fazem isso, dá continuidade a esse problema, quanto também daqueles que querem isso, que pagam por isso. Consequências. Pessoal, isso daqui é algo que nem é mostrado no filme, não. Mas claro, né, essa situação de exploração de crianças, abuso, isso daí é muito provável que pode trazer consequências às crianças. E na questão dos transtornos mentais, é praticamente todos, desde depressão, transtorno do estresse pós-traumático, transtornos dissociativos, transtorno de personalidade borderline, tudo isso e muito mais, infelizmente, tem uma chance maior de acontecer com crianças que sofreram exploração. Tá? Então é uma situação muito grave. Esses meninos têm que ser acompanhados por um bom período de tempo. E a gente sabe que quem sofreu esse tipo de situação tem uma chance maior de no futuro perpetuar isso, continuar fazendo isso com outras crianças. Verdade é que não é com todo mundo, porque se fosse, desde o início da humanidade isso acontece, e se todo mundo que já sofreu isso, foi explorado, foi abusado, também se tornasse um abusador, 100% das pessoas seriam assim atualmente. Então, nem todo mundo, mas há um risco maior, por isso é muito importante ter um acompanhamento prolongado dessas pessoas. Pessoal, vou falar também uma coisa que para mim foi um pouco difícil entender, que na definição de estupro, isso também está incluído quando não há sequer um toque, tá?
E isso tem que ser assim mesmo. Há alguns meses eu atendi duas jovens, acho que 12, 14 anos, que elas ficaram num sítio da família, né, numa casa isolada, tá, do restante da família, que elas queriam ficar lá mesmo. E aí teve a situação de que tinha um caseiro nesse sítio que começou a perturbar elas e falar: olha, vocês sabem que aqui vocês são prato fácil, né? Basta eu querer que eu consigo vocês. Porque vocês não têm defesa nenhuma. E vocês já têm idade. Né? Sabe que vocês têm idade para fazer tudo, né? Enfim, esse homem ficou perturbando essas meninas por uma semana. Até que só quando essas meninas saíram do sítio com a família, aí que elas contaram tudo. E essas meninas, né, a família levou para a delegacia, depois para atendimento também, médico. E essas meninas estavam com as mesmas consequências psíquicas de quem de fato, né, sofre uma violência carnal. Tava exatamente, as meninas estavam completamente apavoradas, tremendo, sem conseguir dormir. E pessoal, é isso. Realmente tem que ser considerado mesmo, ainda que não tenha sequer o toque. Porque o abalo na mente é muito significativo. Perfil dos exploradores. Pessoal, isso daqui não é algo que fala no filme também, mas às vezes pensa que quem faz esse tipo de situação, quem abusa, vai ser pessoas muito diferentes, pessoas estranhas, mas isso não é verdade. Na maioria dos casos, o abusador é uma pessoa às vezes muito carismática, que se dá bem com todo mundo, que conversa muito bem, que é simpático, porque é justamente dessa maneira que às vezes até consegue convencer a criança. Tinha uma aluna minha da graduação que uma vez atendeu um paciente, tratamos o problema de saúde dele, e no final, na hora da discussão de casos, ela falou: nossa, mas fulano simpático demais, que homem bacana, alegre, de bem com a vida. Eu falei: pois é, eu também acompanho outra pessoa da família dele que me falou que foi abusada por ele desde que ela tinha 9 anos. E a gente vê que o abusador a gente não identifica facilmente, é algo complicado. Então, gente, todo cuidado com as crianças é importante. À medida que vai tendo alguma idade de compreensão, tem que começar a explicar mais coisas, mas desde pequenininha falar que só quem pode cuidar, trocar de roupa, encostar papai e mamãe, né, ou quem cuida da criança, e não permitir isso para outras pessoas. Tá? E à medida que for crescendo, vai explicando mais coisas também. Pessoal, então eu recomendo demais assistir ao filme Som da Liberdade. Esse filme tem uma questão diferente. É possível até adquirir os ingressos sem custo, que é algo que a produtora do filme está fazendo para permitir que qualquer pessoa possa assistir. Então é possível entrar no site do Angel Studio, angel.com, e lá você pode até adquirir um ingresso sem custo. Tá? E a ideia é que você faça isso e, se você tiver condições, na verdade, pague depois. Ou se você não tiver, ok. Mas se você assistiu e gostou, também compre para outras pessoas poderem assistir. Acho que é um filme diferente, que nunca foi feito nada sobre esse assunto dessa maneira. Tá? Então acho interessante e sinceramente eu recomendo que vocês assistem também. Tá? Eu gostei muito do filme. Então pessoal, por fim, o protagonista do filme, Tim Ballard, ele recebe um presente que ele considera que foi um chamado, que tem o versículo de Timóteo 6,11. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Meu nome é Matheus Cabral Timóteo, e se você gosta desse tipo de vídeo, deixa um like, compartilhe com outras pessoas que também possam gostar e se inscreva no nosso canal. Valeu pessoal, até o próximo vídeo.